Bom dia, pessoal. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês nesse dia, nessa nossa aula. Que seja uma aula Bom rica, dia. Amém, bom dia. que nós possamos estar Amém. aprendendo mais da palavra do Senhor, segundo a vontade dEle. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo da aula passada, onde nós paramos. Deixa eu só mudar de lugar esse vídeo aqui, porque ele está bem na frente da minha leitura. Só alterar ele de lugar aqui, que eu vou saindo, certo. Então vamos lá. Na aula passada nós terminamos aí, estava falando do fruto do Espírito Santo, né? Então, como um cristão, quando ele está com o Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo está habitando, ou está morando, fazendo morada dentro de uma pessoa, dentro de um cristão. Então nós vemos aí as qualidades do Espírito Santo, olhando lá no livro de Gálatas, abre lá comigo, né? Livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. No versículo 22, nós falamos aí do fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito lá, a palavra Espírito está em letra maiúscula, então ele está designando o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Então, um cristão cheio do Espírito Santo tem todas essas qualidades, todas, tá? Todas essas qualidades. Então, é um homem perfeito, um homem perfeitamente habilitado na obra de Deus. Isso daí está lá no livro de Timóteo, que as escrituras tornam o homem perfeito e perfeitamente habilitado para a obra do Senhor. Então tem todas essas características, tá? Ele ama o inimigo, ele faz o bem a quem vos odeia, fala bem de quem lhe fala mal, ora por aqueles que lhe caluniam, se apanhar numa face não revida, se humilha dando a outra face, amor sem hipocrisia, ele compartilha a necessidade, abençoa o que lhe persegue, não torna ninguém mal por mal, não se vinga, tem paz com todos, mata a fome e a sede do inimigo. Então é uma pessoa totalmente diferente. Normalmente o mundo ensina o quê? O contrário. O mundo fala, você é bobo, se a pessoa fez isso com você, você tem que fazer mais com ela. Se ela te bater em um rosto, você vai lá e tem que dar um tombo nela de uma vez por todas. Então, quer dizer, é totalmente diferente, né? E nós vimos aí o exemplo de Estevão, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e que nos últimos dias dele, ele acabou perdoando aqueles que estavam tirando a vida dele. Então, considerado aí o primeiro mártir cristão, e ele, sua vida toda cheia do Espírito Santo, certo? Abre comigo lá no livro de Atos, nós temos umas colunas para estar preenchendo, já que você quiser anotar aí no papel e depois passar, que essa semana, já que você vai receber o seu módulo 4, Tá, eu vou anotar. Se Deus quiser. Então, Amém. tem umas lacunas aí para estar preenchendo, vamos acompanhar e preencher ela junto, tá? Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 7. Eu vou estar fazendo as leituras até então, tá? Porque como nós estamos no término aí, e temos que terminar essas aulas antes de começar a próxima. E sobre as próximas aulas também, essa semana nós vamos dar uma olhada aí no salão, como nós não sabemos como será as escolas, o retorno das escolas, sala, né? Vai ser bem... bom, na verdade não sabemos ainda como vai ser, se vão estar liberando ou não, tudo ou não. Estamos aí então procurando um salão para a gente estar aí dando as aulas aí presenciais, de acordo aí também aí com as instruções dadas pelo Ministério da Saúde. Vamos lá. Lá no livro de Atos, capítulo 7, gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura dos 54 ao 60. Lá diz assim:
Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Tá. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque na aula passada acabei explicando mais sobre essa passagem, né? Estevão sendo apedrejado, ele viu a glória, e vocês percebem que no finalzinho está falando que quem estava presente? Saulo. Saulo, ele era perseguidor da igreja, ele assolava os cristãos. O que assolava? Ele prendia, chicoteava, chegou a matar alguns cristãos aí enquanto ele estava perseguindo. Então Paulo, ele cometeu muitas atrocidades contra a igreja, contra os cristãos. E nesse primeiro mártir ele estava presente, ele era Saulo. Tá? Depois, acho que eu não cheguei a falar para vocês aí o significado de Saulo e de Paulo, praticamente o mesmo nome, tá? Saulo, ele vem dos romanos, tá? E Paulo, ele vem aí da linhagem, da origem de judeus, judaica. Então, assim, nessa época, normalmente, as pessoas tinham, sim, dois nomes, né? Um nome de acordo com a nação que ele vivia, outro nome dado de acordo com os gregos ou os romanos, quer dizer, o país, ou o povo, a nação que dominava na época. Então, se a gente voltar lá na história de Moisés, Moisés também acabou aí tendo dois nomes, né? Moisés e Arão e outros assim, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, tá? Dos nomes, não vamos entrar nesse detalhe. Então, nós vimos aqui que quando alguém ia ser apedrejado, então quando a pessoa ia ser apedrejada, ela tinha de passar pelo sinédrio, e ali ela receberia, se ela ia ser condenada, então ela passava por um julgamento, e ali ela seria condenada ou absolvida, ou considerada como sem nenhum delito. Então seria como se estivesse na frente de um juiz hoje, e o juiz dava a sentença, culpado ou inocente. E quando a pessoa era levada fora da cidade, ela era considerada culpada. Tá? E o pagamento dessa culpa seria a morte. Por que não poderia ser feito isso dentro da cidade? Porque a lei romana não permitia. A lei romana falava que dentro dos parâmetros da cidade, ou dentro da cidade, tinha que se manter a ordem, tinha que se manter a paz e a calma. Então, era dessa maneira, principalmente quando as coisas vinham dos próprios judeus, porque aí para não misturar religião com o governo. Então, por quê? Até então, porque os romanos tinham a sua própria religião. Então, eles deram a liberdade para os judeus praticarem a sua religião. Então, os romanos, nesta parte, eles eram brandos. Eles deixavam os judeus praticar a sua religião, buscar o seu Deus. Então, por isso que na era romana, eles tinham essa liberdade. Tá? Então, de acordo com o versículo 6, versículo 60 aí, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com esta palavra adormeceu. Nós vemos aí a palavra adormeceu para Deus, para Cristo. O cristão não morre, ele adormece, certo? E Estevão, ele pediu para que Deus esteja perdoando aqueles inimigos ali que estavam tirando a vida dele. Olha que situação. Então, de acordo aí
com essa passagem, acabei até preenchendo para vocês, Estevão, ele era um homem temente a Deus, ele era temente a Deus, ele confiava totalmente em Deus, tá? Então, para preencher aí, versículo 60, era temente a Deus. Estevão era um homem temente a Deus. Então, tem até uma pergunta: Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque era temente a Deus. Ele seguia os princípios, os ensinamentos dados pelos apóstolos, que foram guiados pelo Espírito Santo. Então, ele tinha aquelas características, aqueles frutos do Espírito Santo que está dizendo lá em Gálatas, no capítulo 5. Bem, então enchei-vos do Espírito Santo. Abre comigo lá no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ela diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Espírito aparecendo em letra maiúscula, está dizendo do Espírito Santo. Letra maiúscula, Espírito em letra maiúscula, se refere do Espírito Santo. Então, o cristão, ele deve estar buscando os dons do Espírito Santo, tá? Buscar os dons. E quais são esses dons? São apenas falar em línguas e profecias? Sim ou não? Você acha que os dons do Espírito Santo é apenas esses dois aí, princípio? Quem gostaria de me dar uma resposta? Não. Não? Nós aprendemos que os dons do Espírito Santo são diversos, né? Que o Espírito Santo vai capacitando cada um com um dom. Então, eu usei várias vezes aí um exemplo, nossa mão, os dedos. Nós temos 5 dedos na mão, em cada mão. São todos iguais? Não. É um maior do que o outro, né? Um acaba sendo mais grosso do que o outro um pouco mais fino. Porém, olharmos aí o tamanho, é um diferente do outro. Nenhum deles são iguais. Cada um tem uma função. Porém, todos juntos, cada um com a sua função, o que acontece? Nós temos a mão perfeita. Então, nós conseguimos segurar qualquer coisa com a mão. Se eu tiver faltando um dedão aqui, eu consigo segurar? Eu posso até conseguir segurar algo com a minha mão. Mas dependendo se for algo mais pesado, eu já não consigo. Só que quando eu vou segurar algo aqui, eu estou até segurando a garrafa, não sei se vocês estão vendo, não é igual quando eu estou segurando com as 5 mãos. Quando eu seguro com as 5 mãos, olha aí, eu seguro perfeito. Se eu tirar com 5 dedos, se eu tirar um dedo, já está me faltando algo. Se eu tirar outro dedo, já fica meio assim. Se eu for tirando o dedo, eu já não consigo segurar. Então, todos os dedos são importantes, cada um tem uma função. É igual ao nosso corpo. Nossas pernas têm uma função, nosso pé tem uma função, os braços têm outra função, porém o todo me torna eu como um ser perfeito com a graça de Deus. Tá? Então, os dons do Espírito não é apenas falar em línguas e profecias, mas são várias. Tá? Então, a resposta é não, porque os dons são vários. O Espírito Santo vai dando vários dons para cada um. E se cada um usar seu dom, aí a igreja de Deus se torna perfeita. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 18. Lá diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, olhando aí, buscando nos transformar de glória em glória, tem uma palavra não no meio aí,
de glória em glória. Nós devemos, sim ou não? Buscando, aí está assim, ó, buscando os dons. Tá? Buscando os dons do Espírito Santo. Então, buscando nos transformar de glória em glória. Sim ou não? Devemos estar buscando nos transformar de glória em glória? Sim. Sim. De acordo com a passagem, devemos estar sendo transformados de glória em glória no Senhor. No Senhor. Maneira de recebermos o Espírito Santo. Lembra lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro e os apóstolos respondem para aquela plateia, para aquelas pessoas que ouviram a mensagem, entenderam a mensagem, eles se preocuparam ali e ficaram preocupados, e fizeram a pergunta: que faremos, irmãos? Lembra? E Pedro responde que cada um: arrependei-vos de vossos pecados e sejam batizados. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Para quê? Para a remissão dos pecados, onde Deus perdoa os pecados, certo? E para receber o dom do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida de cada um, o dom. Então, sejam batizados para receber. Aí a pessoa se torna cristão e ela passará a ser morada do Espírito Santo, desde que ela pratique ali os frutos do Espírito Santo, ou melhor, desde que ela deixe que o Espírito Santo envolva na vida dela. Então não adianta apenas passar pela água e não continuar buscando a Deus. Não vai dar efeito nenhum. É a mesma coisa quando você está com uma enfermidade independente, você vai no médico. Ele é a pessoa capacitada para te passar algum remédio indicado para aquele problema. Ele te passa uma receita. Você pega essa receita, vai lá e compra o remédio. E você segue a instrução dele. O que vai acontecer? Naquele prazo que ele estipulou para você tomar, você vai com certeza ali estar recebendo a cura. Por quê? Porque você está fazendo o tratamento correto. Agora, se você pegar essa receita e não comprar o remédio, e se você não comprou o remédio, você não vai tomar. O que pode acontecer? Você pode piorar, não é isso? Então é isso daí. Se você seguir a receita, você pode ter sua saúde restabelecida o mais rápido possível. Se você não seguir a receita, você pode até ter restabelecimento da sua saúde, mas a longo prazo. Com isso, você vai sofrer. Você vai estar sentindo cada vez mais. Em vez de você sentir a melhora ali, você vai sentir cada vez mais aquela enfermidade, ela vai te acomodar, vai tirar seu sossego. Né? Dependendo aí da enfermidade, pode até te levar aí à morte. Então, quer dizer que o cristão deve alimentar-se com o Espírito Santo, buscando a Deus. Lá em Mateus 3, 16 a 17, eu não vou ler, porque nós conhecemos ali, vocês conhecem, é onde Jesus foi batizado e ele recebeu o Espírito Santo no ato do batismo. Jesus é batizado e nós vemos que o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre Jesus ali e logo em seguida Deus fala com Jesus e com o povo que estava presente. Este é meu filho amado, em quem está a minha alegria, ou em quem me comprazo, de acordo aí com algumas traduções. Naquele momento, nós vemos a ação das três pessoas. Jesus sendo batizado, então nosso Senhor e Salvador sendo batizado, a ação dele. Nós vemos a ação do Espírito Santo que desce sobre a cabeça de Jesus em forma de uma pomba. E nós vemos aí Deus falando, os que estavam presentes, eles ouviram a voz de Deus falando que Jesus, seu filho amado. Então ali nós vemos o que? A ação das três pessoas, Deus,
Jesus e o Espírito Santo. Se Jesus foi batizado, por que o cristão então não deve ser batizado? Muitos recusam o batismo, né? Não precisa ser batizado, já fui batizado quando era criança. Eu sempre faço essa pergunta quando alguém vem com esse comentário para o meu lado. Mas você sabe com quantos anos Jesus se batizou? Alguns conseguem responder, outros não. Aqueles que conseguem responder, eu sei, Jesus tinha o quê? 30 anos de idade. Eu falei, então, ele tinha 30 anos de idade, ele já estava preparado, para o ministério dele e ele começou o trabalho dele. Então ele batizou com 30 anos de idade com entendimento. Não batizaram Jesus quando ele era criança. Ele foi apresentado, sim, lá no templo quando criança. Ele foi apresentado, é diferente. Mas ele foi batizado, ele tinha 30 anos de idade. A idade que ele já estava maduro para realizar o seu trabalho, a idade que Deus determinou para Jesus. Até então, que o costume daquela época também, um sacerdote, para ele tomar posse, qualquer tipo de sacerdote, o fariseu, o saduceu, para ele tomar posse do seu ministério, do seu trabalho, ele tinha que completar os 30 anos de idade, aí iniciava-se. Mas a criança, ela era apresentada nos primeiros dias de vidas, apresentada e não batizada. Então, o próprio Jesus batizou o adulto, o próprio Jesus batizou com conhecimento, e isso vem sendo uma lição para o cristão. Então, se a pessoa quer ser cristão, ela deve passar pelas águas. O próprio Jesus deixou bem claro, para herdar e entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Da água. O que é nascer da água? É passar pelo batismo. E o que é do Espírito? É vivendo assim, o Espírito Santo vai habitando a vida da pessoa. Ela se torna morada do Espírito Santo. Deus odeia divisão. Abra comigo lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19. Deus sempre chamou o povo para ser um único. Por que Deus formou a sua própria nação? Para com o propósito de tornar as outras nações sendo um único povo. Já estava corrompido as outras nações, então Deus começou a formar a sua própria nação, e através dessa nação ele levaria essa unidade para as outras nações. Como um homem é teimoso, é um pecador, como um homem como nós, somos pendentes aos desejos da carne, aos desejos egoístas, aos nossos próprios desejos, nós acabamos desviando de Deus. Foi isso que aconteceu com o próprio povo dele. E Deus acabou anulando essa primeira aliança e fazendo através do teu filho essa segunda aliança. E ele deixou bem claro que ela seria eterna, não haverá uma terceira aliança. Abra comigo lá em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Acompanha comigo aí 16 e 19. Provérbios capítulo 6. Eu vou ler aqui. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, isso é o primeiro. Língua mentirosa, isso é o segundo. Mãos que derramam sangue inocente, isso é o terceiro. Coração que trama projetos iníquos, isso é o quarto. Pés que se apressam a correr para o mal, esse é o quinto. Testemunha falsa que profere mentiras, esse é o sexto. O que semeia contendas entre irmãos, esse é o sétimo. E olha o versículo 16. Versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima ele abomina. A sétima está falando aqui entre a irmandade.
e o que semeia contendas entre os irmãos. Aquele irmão que fica levando fofoca de um irmão para outro, falando de outro irmão, falando mal, olhando a vida do irmão, em vez de ajudar, vai lá e fica criticando e coisas assim, Deus abomina. E quando há divisões, Deus abomina. Porque quando há divisões, está acontecendo isso aí entre os irmãos. Preenchendo aí a lacuna, Deus odeia divisão. O que Deus abomina? Testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos. Se você quiser preencher aí. Hoje nós temos várias divisões. Hoje é assim: de que igreja você é? De qual congregação que você é? Na sua congregação é assim, assim, assim. Na minha não, na minha assim, assim, assim. Isso acaba sendo um tipo de uma divisão. Então, assim, ser cristão, tudo é cristão. Tem que ser cristão. O cristão, ele deve estar seguindo o quê? Ao que as escrituras ensinam. O que a Bíblia ensina? Aos ensinamentos dados pelos apóstolos. Então Deus instituiu a sua igreja com esse propósito. O apóstolo Paulo, o próprio Jesus Cristo, eles oravam muito em suas orações. Ele pedia a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos. Eles pediam essa unidade. Abre comigo lá no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu sempre falo aqui, sempre falei, vou continuar falando, que todo cristão deve ser um teólogo, conhecedor da palavra de Deus. Acompanha comigo o versículo 3 aí, Efésios capítulo 4, versículo 3. Porque, infelizmente, nós temos aí irmãos que eles não abrem a Bíblia pelo menos uma vez na semana para ler. Muitos só abrem a Bíblia no dia do culto. Infelizmente. Não é para ser assim, não era para ser assim. Muitos deixam ela aberta na sua própria casa e você pode até olhar que aquelas páginas chegam a estar amarela, porque não sai daquela página, é um talismã. E não é bem assim. Muitos consideram, é um livro comum mesmo. Não é bem assim. Deixa eu ver, parece que tem alguém que está querendo entrar aqui. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar na sala. O Antônio. Então, muitos, infelizmente, nos dias de hoje, não estão aí pegando a palavra e realizando aí uma leitura ou algum tipo de estudo. Infelizmente, nós temos essa situação no nosso meio. Então, a igreja, nós necessitamos e precisamos estar buscando esse conhecimento e esse crescimento espiritual para não cairmos. Muitos irmãos acabam se desviando por falta de estudos da palavra e leitura da palavra. De acordo com Efésios 4, 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito. Então o cristão ele deve manter uma unidade. Então não existe esse negócio, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, eu sou... Nós somos de Cristo ou nós não somos. Cristo é um só. Deus odeia essa divisão. Jesus odeia essa divisão. Então, se você é um cristão, você é cristão. Você é um cristão, independente da igreja. Existe a diferença do cristão para o cristão.
Qual que é a diferença? É que tem aquele cristão que ele é cristão apenas da boca para fora. E tem aquele cristão que ele é o cristão, que busca na palavra, que obedece e coloca em prática. Esse outro cristão aí, Jesus chama ele de morno. Ele deixa bem claro que o morno ele estará vomitando. Ou é frio ou é quente. Ou somos de Jesus ou não somos. Não existe meio termo. Então, preenchendo aí, cristão deve manter a unidade. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, de acordo com o versículo 3 de Efésios capítulo 4. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se eu estiver falando muito rápido, eu retorno a falar, fazer essa pergunta, porque eu falo. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Vou dar um tempo, acho que você deve estar escrevendo aí, né? Posso ler? Conseguiram copiar aí? Pode. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Lá diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Unidade. Paulo orando e exortando aqui os coríntios e outros cristãos do primeiro século para manter a unidade. Unidade em quem? Em Cristo Jesus. Falando a mesma coisa. Então, os cristãos devem ter a mesma, de acordo com o versículo 10, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Coisa. O que está travando aqui? Pode travar. Isso aí, união de pensamentos e falar as mesmas coisas, unidade. Isso aí, Everton, unidade. Resumindo, unidade. Se estiver passando rápido, gente, fala, tá bom? A unidade entre o seu povo, Deus ordena. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vou voltar aqui mesmo. O versículo 4 e o 6. 4, 5 e 6. Acompanha comigo aí. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um ponto interessante aí. Um só batismo. Independente onde você fez o seu batismo. Se você se batizou com entendimento, com conhecimento
sabendo o propósito daquilo que você fez, sabendo por que você foi batizado, não há necessidade de batizar novamente. Não há necessidade. Porque a palavra diz, o batismo é um só. A não ser que você foi batizado, você não tinha nenhum tipo de noção, nenhum conhecimento. Você foi por emoção, ou por causa da família, do pai e da mãe, ou por causa de algum amigo, por causa de algum parente. Enfim, você foi sem conhecimento ou algum entendimento da palavra, do porquê, do principal porquê daquele motivo. Aí sim você pode se batizar de novo. Assim você pode realizar o batismo de alguém novamente. Agora, se a pessoa falou, não, quando eu fui batizado, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Sabia muito bem do peso, do custo que eu tinha que calcular, da mudança que aconteceu na minha vida. Eu sabia muito bem. Eu conhecia muito bem a palavra. Então não há necessidade de se batizar de novo. Infelizmente nós vemos aí algumas outras que só aceita o batismo se ela for batizada na sua própria congregação. Não é assim. A palavra deixa bem claro que o batismo não só, desde que a pessoa fez com todo o conhecimento e entendimento, não há necessidade de batizar de novo. Então os cristãos devem ser unidos em um só. Em um só? Quem gostaria de falar? Chutar aí. Corpo. Oi? Um só corpo ou só espírito? Um só corpo, só espírito? Isso, Corpo. um só corpo. Há somente um corpo e um espírito. Aqui está falando da igreja, o corpo, a igreja, Cristo sendo cabeça, o corpo é a igreja, o espírito, um só espírito. Nós somos membros desse corpo, somos membros do corpo. Por quê? Porque cada um de nós tem um dom. O corpo é a igreja, nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Cada um tem o seu dom. E cada um realizando o seu dom, a igreja cresce. Vamos lá para o livro de João 17. João 17, versículo 11. Esse capítulo 17 aí é a oração de Jesus. Jesus fazendo a oração. Uma oração profunda, uma oração longa. Nessa oração, ele não enfatiza as vontades dele. Ele está enfatizando a vontade de Deus. Acompanha comigo aí o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, olha só, Jesus orando pela unidade, para que eles sejam um, assim como nós é. Quem ele está falando? Papai, eu e o Senhor, nós somos um só. Eu estou ligado no Senhor, o Senhor está ligado em mim. E assim eu ligo a igreja, os irmãos, os discípulos, a nós, para que eles sejam ligados a nós. Então Jesus orando pela unidade, assim segue a oração dele. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu amor, que me deste, e protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ele está falando de Judas. E assim segue. Interessante quando nós chegamos lá no versículo 20,
Acompanha comigo o versículo 20. Não rogo somente por estes. Aqui ele está falando de quem? Dos apóstolos e os discípulos estavam presentes, mas ele está falando mais especificamente dos apóstolos. Que lembra no versículo 11 que ele está falando aí, exceto um, aquele que se perdeu? Ele estava orando pelos apóstolos ali, colocando o apóstolo para viver a unidade, para ensinar a unidade. E no versículo 20 e 21 ele estende para quem? Vamos lá. De novo aí. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Onde que está a palavra de Deus? Está nas Escrituras. Então olha só o que Jesus está falando. Ele estava pensando em nós hoje. Ele está pensando nos nossos filhos amanhã, nos nossos netos depois de amanhã, e assim por diante até a volta dele. Ele está pensando nos cristãos futuros. Quer dizer, 2000 anos atrás, antes, ele estava pensando em nós hoje. Jesus estava pensando em nós hoje. Por intermédio da tua palavra, versículo 21, a fim de que todos sejam um. Jesus, na oração dele, orando pela unidade, não por divisão. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha só. Todo cristão deve estar ligado em Deus através de Jesus Cristo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aí. Isso é um mandamento para nós, para que o mundo creia. Então, através do cristão, o mundo deve conhecer a palavra, a mensagem, para crer em Deus, para crer em Deus. E assim ele continua a sua oração. E assim ele continua a sua oração. Então Jesus orou para que seus discípulos fossem unidos. Unidos. Senão, cada um poderia sair, cada um ir para um lado e montar a sua igreja e pronto. Mas ele sempre manteve essa unidade, falando de Jesus. E quando os apóstolos escreveram as cartas, eles deram ordem para que elas fossem trocadas. Eles deram ordem para que fizessem cópias e distribuíssem entre as outras igrejas para que eles lessem e falassem a mesma coisa. Unidade. Vamos lá para Efésios capítulo 2. Quero ver se eu consigo terminar esse módulo hoje. Nós entrarmos no módulo 5. Efésios capítulo 2. Abre lá comigo o versículo 13 até o 16. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Algumas versões falam bem claro, esse ambos, ele está falando dos judeus e dos gentios. Para que ambos fossem um, unidade. Dois povos, eram dois povos, judeus e gentios. Judeus eram constituídos por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e tinha os samaritanos, que também eram considerados como gentios. E os outros povos, que eram considerados como gentios. Então eram duas nações. Era a nação de Israel e as outras nações. Duas nações. Dois povos. E em Jesus não existe distinção.
de raça, religião, de cor, de sexo, de nada. Ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. O que é isso? A lei. A lei de Moisés separava o povo de Deus das outras nações. Para fazer parte do povo israelita, você era considerado estrangeiro. Você poderia ser circuncidado, você poderia acompanhar e participar ali da glória de Deus se você se tornasse um israelita. Você não iria se tornar israelita se você não nascesse como israelita. Mas eles aceitavam você se você aceitasse todos os mandamentos deixados por Moisés. Essa parede aqui é a lei que separava as duas nações. Em Jesus, essa lei foi quebrada. Essa lei foi destruída. Passou a vigorar a nova aliança. Uma aliança universal. Aboliu na sua carne a lei na cruz. Quando Jesus foi pregado na cruz, a lei foi abolida. A lei ela foi cancelada. Quem que é essa lei? A lei de Moisés. 100%, tá? Não é parcial. Então, assim, um exemplo. Guardar o sábado. Estava na lei. Foi abolida. Foi abolida. Jesus nos deixou um mandamento para nos reunirmos, participar da ceia e do culto no primeiro dia da semana. Principalmente a ceia. Por quê? Porque foi o dia que ele ressuscitou. Foi no primeiro dia. Nesse dia nós devemos estar participando para lembrar de Jesus, do sacrifício. Ele se sacrificou. Ele mudou tudo. Ele mudou tudo. Tudo. Vamos lá, continuando aí. Estou no versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Olha aí. A lei dos mandamentos em forma de ordenança, era uma ordem. Os mandamentos dados por Moisés era uma ordem. Tinha que seguir 100% na risca. Mas de Jesus? A de Jesus também tem que seguir 100% à risca. Mas ele se tornou, ele estendeu para todas as nações, para todos os homens. Ele trouxe essa graça para todos os homens. Forma de ordenanças, né? Mandamentos, forma de ordenanças. Para que dos dois povos, duas nações, criassem em si mesmo, através de Jesus, um novo homem. Fazendo a paz, um novo homem, um novo ser, uma nova criatura, habilitado por Deus. Novo homem. Olha que grande ensinamento nós temos em nossas mãos. E assim continua. Versículo 15 e 16 agora. E reconciliasse ambos reconciliando em um só corpo com Deus, em um só corpo. Todos nós fazemos parte de uma só igreja, de um só corpo. A diferença é que nós criamos divisões. Um só corpo, cadê aqui versículo 16? Com Deus, um só corpo com Deus. Em um só corpo com Deus, aqui ele reconciliou judeus e gentios em um único só povo, ligado diretamente a Deus, através de Jesus Cristo. E nós ficamos colocando intermediários no meio. O único intermediário é Jesus Cristo. Quando eu estou falando em nós, estou falando no geral, tá? Porque tem algumas aí congregações que têm outros intercessores. Não vem ao caso. Mas aqui está falando que existe apenas um só que se tornou os dois povos em uma só nação, um só povo. Por intermédio da cruz, destruindo
é por ela a inimizade. Então, quando Jesus se entregou, ele se tornou um só povo, ele teve a oportunidade de viver como um só povo. Então, Deus tensionou aí que todo seja unidos em um corpo pela cruz. Em um corpo pela cruz. Então, volta comigo aí um livro atrás em Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestides, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, independente se é cristão, se está no Brasil ou na China, é um cristão, faz parte do corpo, está ligado em nós. Devemos orar pelos cristãos que estão sofrendo, que estão passando por algum tipo de sofrimento. Devemos orar um pelos outros. Isso é unidade. Cristo morreu para que todos sejam unidos nele. Unidos nele. Lá em 1 Coríntios 3, volta lá, 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e o 4. 1 Coríntios 3, versículo 13 e o 4. Lá diz assim: Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? E quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, eis conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, as divisões causadas por homens de mentes que seguem após homens. O que é isso? As divisões são causadas por homens de mentes carnais. Carnais. Quando se Paulo estava falando isso daí, porque já estava acontecendo isso no primeiro século. Nós falamos, não, nós estamos seguindo o que Apolo está dizendo. Eu não, eu estou falando o que Paulo está dizendo. Mas Apolo diz assim, Paulo diz assim. Estava acontecendo essa divisão e Paulo dá um puxão de orelha. Opa! Tanto eu como Apolo, nós somos servos de Jesus Cristo, servos de um só. Vocês também devem seguir o mesmo caminho. E não ser servo meu e nem de Apolo, mas de quem? De Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então, isso daí são pensamentos carnais. Volta comigo lá no livro de Romanos, capítulo 16 aí, último livro. Versículo 17 e 18.
Rogo-vos, irmãos, que norteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Vocês lembram que nós lemos e estudamos sobre os irmãos de Bereia, os bereanos, que eram pessoas mais nobres? O que isso queria dizer? Que cada um deles tinha condições de ter a escritura em mãos. E quando o apóstolo Paulo estava ensinando para eles, o que eles faziam? O período que o apóstolo ensinava para eles diariamente, todos os dias, se ele ficou lá por 7 dias ou 15 dias, ou mais, todos os dias eles abriam as escrituras. O que eles tinham em mãos? A lei de Moisés, os salmos, os profetas, e eles iam confirmar aquilo que Paulo estava ensinando para ver se realmente era verídico. Pode ver que Paulo não fez muitos milagres e sinais ali, ele apenas falou da palavra, usando as escrituras, falando de Jesus. Por quê? Porque as escrituras falam de Jesus. E muitos ali se tornaram cristãos por causa de ter esse hábito de ir lá e confirmar na palavra. Quando o cristão tem conhecimento da palavra, não é qualquer pessoa que vai conseguir enganar ele. Tem muitas coisas que nós possamos sim, ouvir e absorver e usar para o melhor. A que não serve, devemos estar descartando. Vamos lá. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Versículos 6, 7, 8 e 9. Lá diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O que é anátema? Seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebesses, seja anátema. Eu já ouvi frases assim na televisão, de um jovem dizendo que a Bíblia tinha que ser revista e corrigida porque ela está desatualizada. Por quê? Porque o mundo hoje está atualizado, é um mundo moderno e a Bíblia é antiquada. Outros usam, não devemos fazer outro livro porque a Bíblia é incompleta. E assim por diante. São palavras que eu ouvi, assim, pessoas falando da própria televisão sobre a palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo? Olha, cuidado. Assim como já dissemos, e agora repito, versículo 9. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Então, se eu estou achando que a palavra ela é antiquada e ela não é completa, então precisa escrever outro livro para complementar a Bíblia, eu estou criando um outro doutrina, um outro evangelho, estou anulando totalmente a palavra de Deus. E quando eu estou anulando a palavra de Deus, eu estou indo contra a vontade de Deus. Isso causa divisões. E as divisões, elas são causadas por aqueles que ensinam doutrinas contrárias. E essas doutrinas aí são doutrinas de quem? De quem que são essas doutrinas? De quem que são essas doutrinas? Ninguém quer chutar? O
Isso aí. Doutrinas do homem. Mas as doutrinas aqui contrárias do homem, ela é contrária às doutrinas dos apóstolos. Então, as divisões são causadas por aqueles que ensinam doutrinas contrárias às doutrinas que os apóstolos ensinaram. Então, preenchendo aí a coluna, devemos as doutrinas que os apóstolos ensinaram. Entenderam aí ou confundi vocês? Com propósito, eu queria confundir mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Então vamos lá. Então devemos seguir as doutrinas que os apóstolos ensinaram. Beleza? Vamos lá. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 16. Às vezes eu estou demorando para achar aqui, é que eu estou colocando marcação aqui na Bíblia e ela abre direto a marcação. Então vamos lá. Tiago 3, versículo 16, acompanha comigo aí. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, primeiro, as divisões religiosas são causadas pelos seguintes motivos. Quais são os? Onde há? Ambição aí? e Oi? ambição e egoísmo. Inveja e egoísmo, não é? E tem algumas traduções aí, algumas versões diferentes, né? Mas é isso aí. Onde há invejas e sentimentos faccioso, ou de acordo com cada versão de vocês aí. Então, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Volta comigo lá no livro de Atos, capítulo 20. Versículo 29 ao 30. Atos, capítulo 20, versículo 29 ao 30. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, preenchendo aí, o que acontece? O que está dizendo aí no versículo 29? O quê? Parecer homens ensinando coisas pervertidas. Então, as coisas pervertidas vai causar divisão. Então, homens ensinando outras coisas, um exemplo que eu acabei de comentar, né? Quando o jovem falou que a Bíblia deveria ser revista, atualizada, porque ela é antiquada, é uma coisa pervertida. 1 Coríntios 3:3 nós lemos, não sei se vocês lembram, homens de mentes carnais, né? Pensando apenas seus próprios desejos carnais, intenção de ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, com isso são capazes de enganar as pessoas, e muitos acabam acreditando.
Deus não permite comunhão com divisões religiosas. Vamos lá em 1 João, capítulo 1. Primeiro livro de João, capítulo 1, o versículo 3. Lá diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Olha o que João está falando. O que nós vimos e ouvimos, diretamente do próprio Jesus. João está falando que ele viu pessoalmente e ouviu do próprio Jesus, da própria fonte. E ele está anunciando aquilo que ele ouviu e viu. Ele não está falando por si mesmo. Anunciamos também a vós outros. Então ele viu e ouviu e está repassando do jeito que ele viu e ouviu. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Prático. Aqueles que não praticam os ensinamentos dos... Quem que deixou o ensinamento para nós? Quem que foram? Os apóstolos, isso. Os apóstolos. Então, aqueles que não praticam o ensinamento dos apóstolos não têm comunhão com Deus, nem com Jesus e nem com a igreja, mesmo sendo cristão. É cristão apenas da boca. Interessante que João está falando aqui que ele viu e ouviu, assim como ele, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, Pedro, Tiago e assim por diante. Eles foram testemunhas oculares de Jesus. Eu vou estar passando aqui, eu estou vendo que nós temos 10 slides, agora é 9:20. Depois vocês vão fazendo a leitura desses versículos, tá? E a intenção hoje é a gente terminar esse módulo 4, na próxima aula a gente iniciar o módulo 5. Então amanhã é quarta-feira, eu pedi para imprimir mais a apostila do módulo 5 que não tinha, para mim estar distribuindo para vocês durante essa semana, tudo bem? Aí vamos combinar certinho com cada um para a gente estar entregando, beleza? O módulo 5 aí. Então, de acordo com 2 João 9:10, não dará boas-vindas para todos aqueles que prevaricam a doutrina de Cristo, aqueles que pervertem, aqueles que mudam a doutrina de Cristo. Nós sabemos que os apóstolos, eles nos trouxeram a doutrina de Cristo. Por quê? Porque eles foram instruídos diretamente pelo próprio Jesus Cristo. Jesus não mandou outro instruir eles. O próprio Jesus instruíram esses homens. Até após a sua ressurreição, ele pessoalmente instruiu o apóstolo Paulo, após a sua conversão. Ele pessoalmente, após ressurreto, ele pessoalmente. Lá no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 3:6, lá diz assim, que devemos apartar daqueles que andam desordenadamente. Então, se você vê um cristão que anda aí desordenadamente ou em uma vida errada, não andando de acordo com o caminho de Cristo, fazendo coisas no mundo, e se você chegou, falou uma vez para ele, falou duas, falou três e não resolveu, entrega na mão de Deus, deixa Deus. Então, não devemos ter participar com esses irmãos, que se dizem irmãos. Se vocês não estiverem andando segundo a verdade, e se você já orientou, e se você já levou uma ou duas testemunhas para
orientar essa pessoa e ela não aceitou, entrega na mão de Deus e continua o trabalho com o outro. Conclusão. Deus ordena a unidade entre os cristãos. Esta unidade deve ser baseada sobre uma completa submissão à autoridade do Novo Testamento. Porque se nós vivemos na era cristã, devemos seguir os ensinamentos do Novo Testamento. Não devemos, claro, deixar de dar valor ao Velho Testamento. Porque foi por causa do Velho Testamento, do que aconteceu, que hoje nós temos essa graça. Mas se nós vivemos na era cristã, devemos seguir os ensinamentos dados por Cristo e pelos seus apóstolos. Então Deus planejou que a igreja seja um só corpo. Nós vimos a oração de Jesus nas orações, na oração dele, ele pedindo pela unidade. Nós vemos na oração de Paulo pedindo pela unidade, pedindo para que a igreja esteja vivendo uma só fé e que não haja divisão. Então, o que nós devemos fazer? De acordo com Colossenses 1,18, devemos submeter-se a Cristo como cabeça. Abre lá, livro de Colossenses. Vamos lá, vamos ler essa passagem. Livro de Colossenses 1,18. Ela diz assim. Se a gente pegar esses versículos 13, não vou ler não. Eu gosto de entrar muito em detalhes, mas do 1 ao 18, aí do 1 até o 23. Paulo está descrevendo aí as características de Jesus Cristo e apresentando ele como cabeça de todo o cristão, como cabeça do corpo, como cabeça da igreja. Ele está apresentando Jesus. Ele está descrevendo a qualidade de Jesus Cristo. Versículo 18 diz assim: ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, todo o cristão deve primeiramente se submeter a Cristo. Lá no capítulo Atos 41, 42, nós conhecemos a história que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, se eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então estavam obedecendo a doutrina dos apóstolos. Por que devemos obedecer a doutrina dos apóstolos? Primeiro, eles viveram com Jesus, comeram, se alimentaram com Jesus, pessoalmente. Segundo, foram orientados pelo próprio Jesus aí a fazer discípulos. Terceiro, eles estavam com o Espírito Santo que Jesus tinha prometido para eles, o Consolador, que iria guiar eles e iria ensinar tudo o que eles tinham que falar. Sabendo muito bem que os apóstolos foram escolhidos pelo Jesus, ensinados a estar anunciando a mensagem. São homens escolhidos por Deus. Assim como no Antigo Testamento, Deus escolheu homens, profetas, para anunciar sua mensagem ao povo. Para nós cristãos hoje, devemos seguir quem? Os apóstolos, porque Deus escolheu eles para nos deixar esses ensinamentos. Jesus estava olhando em nós hoje. Lá em João capítulo 13, diz que devemos ser servo um do outro. 13 lá do 1 ao 5. Se você quer ser o maior, seja servo um do outro. Serve o outro. E não ser maior do que o outro. Esse é o cristão. E a pessoa religiosa? Nós devemos também ter o cuidado de não ser religioso. Mas qual que é a diferença, Carlos? Qual que é a diferença aí de uma pessoa religiosa e de uma pessoa
espírito cristão. Eu não sou religioso? Então vamos lá, vamos ver a diferença. Abre comigo o livro de Atos, capítulo 22. Versículo 3. Eu sou judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Aqui Paulo está diante do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era quando eles se reuniam ali vários sacerdotes, tanto fariseus como escribas, e algumas autoridades do povo. E ali eles levavam algum condenado para dar sentença. E o que Paulo está dizendo? Olha, eu era igual a vocês, zeloso, era muito zeloso da lei. Eu praticava a lei, era muito zeloso. Porém, quando eu conhecia Jesus, eu vi que eu estava errado. Eu vi que eu estava errado. Então veja bem, o próprio Paulo reconhecendo o seu ato, que mesmo, olha só, judeu, nascido em Tarso, foi criado e instruído ali pela lei judaica, pela lei de Moisés. Ele conhecia todo o Antigo Testamento. Porém, não estava andando com Deus. Por quê? Porque ele reconheceu que os sacerdotes daquela época, os líderes religiosos, perverteram ali a vontade de Deus. Partiram para outro caminho. Eles buscavam os próprios desejos ali. E o que tinha que realmente, a misericórdia que eles tinham que ter com o povo, que eles tinham que ensinar para o povo, eles não faziam, não praticavam. Por isso que Jesus chamou todos de hipócritas. Era religioso. Então a pessoa religiosa, ela é o quê? Ela é zelosa para com Deus. Mas Carlos, eu não estou entendendo. Tá? Então eu vou... 1 Timóteo capítulo 3. Vamos entender. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Lá diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. A orientação que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo. Foge dessas pessoas que se mostram piedosas, mas eles estão negando o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo. Eles vão perverter o seu coração. A pessoa religiosa, ela tem forma de piedade, piedosa. É tipo assim: eu não preciso ir na igreja, não preciso ir no culto. Por quê? Porque eu já sou bom. Eu ajudo em tal lugar, eu ajudo tal pessoa, eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir no culto, não preciso, porque eu já sou bom. É uma situação. Volta comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 20, 21, 22 e 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vós sujeitais a ordenanças,
não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de a si mesmo. É de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor alguma contra a sensualidade. Então é tipo assim, eu vou no culto, eu vou na igreja, eu tenho que ir mal vestido? Não. Eu tenho que ir para me aparecer? Não. Eu tenho que ir vestido adequadamente. Se eu estou perante a Deus, eu tenho que ir vestido adequadamente. Um exemplo bem clássico. Se você for numa audiência, você foi aí convocado, ou receber uma intimação para aparecer perante o juiz, você vai colocar sua melhor roupa. Se você marcou aí se você vai no médico, você vai colocar sua melhor roupa. Se você marcou uma reunião com o prefeito, você vai colocar sua melhor roupa. E na casa de Deus? Existe assim um padrão? Não. Você deve ir decentemente. Decentemente. Então a pessoa religiosa, ela segue doutrina de homens. Por quê? Porque o homem fala, não, você deve vestir assim, assim, assado. Mas aquela roupa aí que eu estou falando para você que você deve vestir, não vai bem você não vai sentir bem. Aí você vai colocar aquela roupa porque eu falei que você deve se vestir daquela maneira, mas quando chegar lá diante do culto, você não vai prestar atenção, você não vai se sintonizar. Por quê? Porque aquela roupa está te incomodando. E assim, entre outras coisas. Por que que você fez isso? Porque você seguiu aquilo que eu falei para você que você deve seguir. A pessoa religiosa faz isso. Então você deve se vestir adequadamente, de uma maneira que você se sinta confortável, adequada, decentemente, para ir perante ao Senhor. E assim diariamente também. Então, são regras. A pessoa religiosa, ela segue regras de homens, regras. Devemos seguir as regras de Cristo. Como nós estamos no livro de Colossenses, aí no capítulo 2, acompanha comigo o versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vossas sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se o cristão, ele realmente conhece a palavra, ele vai conseguir identificar essas doutrinas. Ele vai conseguir identificar. Não, mas espera aí. Isso que você está me dizendo, Cristo não ensinou assim. Cristo ensinou de uma outra maneira. Então, se Cristo ensinou de outra maneira, o que você está me dizendo não está de acordo com a palavra, então você está errado. É só a gente olhar lá o caso dos bereanos. Eles confirmavam nas escrituras. A pessoa religiosa, ela é enredada pela tradição. Ah, não, eu vou naquela igreja porque meus paizinhos, meus avózinhos, é uma tradição de família. Pronto, já saiu do propósito. Você não está indo por amor a Deus, você está indo porque você quer agradar a sua família. Se torna uma tradição, é uma tradição. Estou falando que a tradição é errada? Não. Estou falando que a tradição é errada. A gente só tem que tomar cuidado com o tipo de tradição. É um exemplo. Pode ser que a sua família, a minha família, tenha tradição de todo ano, no dia de Natal, se reunir. O que nós podemos tirar de proveito? Vamos estar reunidos com a família, podemos aproveitar a oportunidade, nós vamos estar revendo aquele nosso familiar que há muito tempo não vimos. Então, é uma tradição assim, diferente, que não vai
envolver o seu lado religioso, o seu lado cristão. Então, tudo que envolve o seu lado cristão, que te leva para um outro caminho, se torna a tradição de homens, mudando aí o propósito de Deus. A pessoa religiosa, de acordo com 2 Coríntios 11, 12 a 15, ela é enganada por homens, parecido com ministros de... Nós já lemos essa passagem, vamos recordar? Volta comigo lá em 2 Coríntios capítulo 11. Do 12 até o 15, acompanha comigo aí, 2 Coríntios capítulo 11, o 12 e o 15. Ela diz assim: mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então devemos ter cuidado em não ser uma pessoa religiosa, e ser enganada por homens que são parecidos com ministros da justiça. Porque a palavra deixa bem claro que o próprio Satanás e seus anjos se transformam em pessoas boazinhas para estar enganando as pessoas. E Deus permite porque, como a pessoa já não dá crédito à palavra dele, então Deus permite que aconteça. Deus permite. Se você não está dando crédito, eu não estou dando crédito na palavra de Deus, ele vai permitir que tudo isso aconteça. Para realmente ver se eu vou dar crédito ou não. Se eu der crédito à palavra de Deus, Deus vai me restaurar. Se eu não der crédito, Deus vai me deixar lá. Com certeza, meu final não será feliz. Lá em Mateus 7, 22, a pessoa religiosa ela faz profecias, expulsam demônios e curam enfermos e não é reconhecida por Jesus. O próprio Jesus disse, vamos ler, vamos. Abre comigo em Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São aquele cristão, é aquele cristão morno, que ele só vai por interesse próprio, ou ele ensina por interesse próprio, ou ele ensina assim com a esperança de ganhar algo. Não estou dizendo que o pastor, um líder religioso, que ele dedica a sua vida 24 horas para a igreja e ele ganha um salário. A palavra diz muito bem que ele merece o salário, se ele está se dedicando a sua vida 24 horas, né, todo o seu tempo para a obra do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo, não, porque ele merece. Então, se ele está nesse caminho, então ele deve realmente estar aí estudando, buscando e ensinando realmente o que a palavra está dizendo, e não procurando seus próprios interesses. Conheço muitos líderes aí que moram em mansões e condomínios, enquanto tem fiéis da sua igreja ou irmãos que passam fome. E ele dá tapinha nas costas e fala, Deus vai te abençoar. A palavra diz que nós devemos ajudar.
Se eu tenho condições financeiras e eu vejo que tem um irmão que está passando necessidade, o meu papel é ir lá e ajudar ele no que ele precisar de acordo com as minhas possibilidades. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, eu estou negligenciando, eu estou sendo uma pessoa religiosa, estou negligenciando a palavra de Deus. Não é bater a mão nas costas dele e falar, Deus vai te abençoar, meu irmão. Mas eu tenho condições de ajudar ele. Mas é mais fácil para mim falar que Deus abençoa. Com certeza Deus vai abençoar o irmão. Tem outro irmão, Deus toca no coração, vai lá e ajuda. Mas e você que fez isso? E aí, como vai ficar a sua situação? A gente tem que tomar cuidado. Mateus 23 lá diz, a pessoa religiosa paga rigorosamente o dízimo e deixa de praticar o amor. Ah, eu já dou o dízimo mesmo, já tá bom. Não preciso fazer mais nada. Não. Tá, tudo bem. Eu não tenho dom. Deus me deu o dom, Deus está sempre ofertando lá e me dando o melhor de mim. Tem irmãos que têm esse dom. Mas devo ficar apenas nisso? Não. Deus odeia pessoas que são ali rigorosamente dando por obrigação. Tem que dar por amor, com alegria. O povo, os israelitas, eram obrigados a dar. Eles tinham que dar 10%. Era lei. Não era por vontade própria. Era lei. Eles tinham que dar. Jesus disse, não. Quando você for ofertar, você tem que dar oferta de coração, com amor, com alegria, reconhecendo que Deus deu essa oportunidade. Dando com alegria. E o valor que você vai dar é você e Deus, ninguém precisa saber. Há necessidade de ser 10%? Não. Porque se eu ficar preso nos 10%, eu não vou dar nem mais nem menos, é 10%. Mas e se eu tenho condições financeiras de dar mais? Eu posso dar mais, se eu estou dando de coração. Se eu não tenho condições financeiras de dar 10%, eu posso dar menos, desde que eu dê de coração. Reconhecendo o amor e a alegria, o amor que Deus tem me dado, essa oportunidade. Então, doando com alegria, com amor. 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 16, e assim por diante. Mateus 15, 8, 9, ela diz assim, as pessoas religiosas honram a Deus com os lábios, só que seu coração está longe. Estão ensinando outras doutrinas. O que quer dizer? Se eu for louvar a Deus, eu vou cantar. Para mim cantar, eu vou usar meus lábios. Só que será que eu estou agradando a Deus? Realmente? Será que eu estou cantando realmente, verdadeiramente, ou só da boca para fora? As pessoas religiosas, elas procuram fazer aquilo que agradam seus desejos pessoais. Livro de Amós 6,5, onde Deus chega para o povo e fala tudo que eles estão fazendo é para seus próprios desejos. E isso Deus não está se agradando. Então a pessoa religiosa ela é descrita na Bíblia de uma forma muito parecida com uma pessoa verdadeira. Tem as mesmas características, na verdade. Só que ela é condenada pela palavra de Deus. Por quê? Porque apenas da boca para fora, mas seu coração está distante de tudo aquilo que ela está fazendo. Tudo. As pessoas obedientes, elas fazem ao contrário. De acordo com Atos 17, 11, ela examina as escrituras para saber a verdade. São os bereanos. Eles estavam examinando o que Paulo estava ensinando. Para ver se realmente era verdade. Ela vai examinar. Não, aquilo que o irmão ou a pessoa está falando é biblicamente correto, ótimo. Tem que examinar. E não falar amém em tudo que eu ouço.
Ouço. Eu devo estar examinando. Lá em Mateus 7:21, a pessoa obediente, ela faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Nós estamos aí no livro de Mateus. Acompanhe comigo o versículo 21. Jesus dizendo, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Em 1 Tessalonicenses, a pessoa obediente, ela é imitador do Senhor Jesus. Em Tiago 2,7, a pessoa obediente, ela é um padrão, um exemplo em obediência no ensino da palavra. Quando ela está falando a palavra, ela fala com segurança, com conhecimento. Para todo cristão. Em Atos 2,38, a pessoa obediente se arrepende dos pecados e toma uma decisão de ser batizado e ser cristão. Em Atos 27, a pessoa obediente se reúne no primeiro dia da semana para partir o pão e adorar ao Senhor. Foi quando nós falamos da ceia. A pessoa obediente, segundo Coríntios 9:7, a pessoa obediente faz sua oferta no primeiro dia da semana, conforme proposto, feito no seu coração, engolir aí o E, sem ser uma oposição ou obrigação. Ela faz com amor, com alegria, ela participa com alegria. De acordo com João 14,6, a pessoa obediente, ela segue somente o Senhor Jesus, como único Senhor de sua vida, e não segue homens, tradições ou filosofia falsas. Ela segue Jesus. Conclusão: a rejeição de Jesus Cristo para todo que é religioso, Jesus trata os religiosos de hipócritas. Quando ele chamou lá os sacerdotes hipócritas, e as pessoas que não dão crédito à sua palavra de hipócritas. Terminando aí, tá? Os 3 primeiros evangelhos, eles foram chamados sinóticos. Por quê? Porque eles são iguais. Iguais assim. Eu usei esse exemplo quando eu falei deles. Não sei se vocês lembram uma das aulas. Como um exemplo assim. Tá eu, a Elisete, o Antônio numa esquina e a gente viu um acidente. E a gente conta daquele mesmo acidente, cada um conta da sua maneira, mas estamos falando do mesmo acidente. É isso, Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico significa idênticos. Tá, aqui é diferente do livro de João. Isso diferencia. Eles são a estrutura do ministério de Jesus. Começaram ensinando na Galileia e foram ensinando para toda a região daquele período, daquela época. Nós vemos aí que Pedro confessando Jesus Cristo e o ministério foi se crescendo. Começou em Jerusalém e aí foi se estendendo. E esse ponto, o Evangelho de João, ele não narra. Ele não narra as visitas de Jesus que ele fazia em Jerusalém. Os outros 3 narram o que Jesus fazia em Jerusalém. Os ensinamentos, as curas e os milagres. Os 3 primeiros evangélicos, eles estão narrando aí o mesmo acontecimento, igual eu falei. Curas, exorcismos, ensinamentos por parábolas. A outra diferença em relação ao de João é que os acontecimentos, por exemplo, o envio dos 12, a transfiguração, João não narra o sermão profético, não é narrado no livro de João. Os outros 3 são narrados. Então essa é a diferença, que nos 3 evangelhos eles anunciam o mesmo acontecimento, aí cada um da sua
do seu ponto de vista claro, inspirado pelo Espírito Santo. E João parte para um outro lado. Então nós vemos aí que nos 3 primeiros evangelhos, Jesus tem uma ação muito ativa. A atividade de Jesus ali ministerial é sempre dando grande ênfase nos seus milagres, nos seus ensinos. Resumido, né? Estão totalmente resumidos ali. Então encontramos ali que é a história da vida de Jesus, aquele que foi instrumento escolhido por Deus para trazer ao ser humano todo o conhecimento à vontade de Deus. Na próxima aula, aí no módulo 5, nós vamos entrar no livro de Lucas, porque ele é a continuidade aí, quer dizer, o livro de Atos é a continuidade do livro de Lucas. Então, nós terminamos aqui esse módulo aí falando desses 3 evangelhos, da diferença dos 4 evangelhos. Nós vimos que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são praticamente iguais, contando o que Jesus fez. Eu usei aí um exemplo do acidente da esquina. Tanto eu como Elisete como Antônio vimos o mesmo acidente. Nós saímos aí para fora contando do mesmo acidente, porém cada um da sua maneira. Às vezes eu contei mais resumidamente, a Elisete contou mais detalhadamente, que a mulher mais detalhada, e o Antônio acabou acrescentando alguma outra ou mais da maneira dele. Encontro que, vou pegar aí a Jaqueline, ela contou, falou sobre Jesus, mas de uma outra maneira. É o livro de João. Então, por isso que são considerados sinóticos, que são iguais. E o livro de João já não conta os mesmos detalhes, ele vai para um outro lado. São evangelhos. E assim nós terminamos aí o nosso módulo 4. Tá? Então, amanhã, se tiver pronto, eu vou estar pegando lá o módulo 5. Aí eu vou estar entrando em contato com vocês para estar entregando. Tá? A Jaqueline não pegou o módulo 4, então eu já vou entregar o módulo 4 e o 5. E para vocês o módulo 5. Então, na próxima aula estaremos iniciando aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa... a aula passada, eu tô... O Antônio e a Fernanda não vieram, né? O Antônio veio. O Antônio estava presente. A Fernanda não. O Antônio está presente. O Ebson tá, a Jaqueline, né? E a Gisele, né? Isso. Bom, eu só vou parar a gravação aqui. Que Deus abençoe a todos nessa boa semana. Amém. Gente, mesmo Amém. tendo conhecimento... Deus abençoe. Amém, Antônio. Mesmo tendo Amém. conhecimento Boa da palavra... semana. Mesmo nós tendo conhecimento da palavra, temos que continuar lendo e estudando, tá? Cada vez mais que nós lemos e estudando, nós vamos aprendendo mais. O mesmo capítulo, você lê uma vez, você estuda uma vez, depois você lê ele de novo, estuda de novo, você aprende mais coisas e assim a gente vai aprendendo. Os ensinamentos são eternos, né, Antônio? Eu sempre lembro do Antônio que nós conversamos, eu sempre falo isso, só iremos parar de falar de Jesus, da palavra de Deus, quando morrermos. Não existe aposentadoria. Que Deus abençoe todos tenham uma boa semana e até a próxima semana. Vou estar parando a gravação aqui.